Gente, essa, logicamente, também preciso comentar. Essa que aconteceu em Londres, que o povo quase tentou invadir a sede da BBC. BBC, mundialmente conhecido como a CNN, né? São emissoras grandes de rádio e de TV. Dizem que a BBC foi escolhida como alvo da ação porque, como órgão com financiamento público, ela tem que relatar as preocupações do povo. Entretanto, de acordo com os manifestantes, a BBC representa as preocupações do governo. Preciso dizer que coisa parecida a gente também sente aqui com as mídias antigas, que sempre de novo se vê nas informações que são trazidas para a gente que são muito perto do governo. Os manifestantes se opõem especificamente à introdução de uma carteira de vacinação e à vacinação de crianças e jovens. Crianças sendo vacinadas a partir de 12 anos. Né? Em outros vídeos já mostrei muitos dados para vocês que, se a gente for pelos dados, não há por que vacinar as crianças menores. Que a BBC está próximo do governo também ficou evidente em uma entrevista com o ministro britânico dos Transportes, Chabs, na qual ele falou livremente sobre coisas assim que no passado, há uns anos atrás, nunca poderia imaginar que alguém falasse tão abertamente. Antigamente, a gente tinha chamado de corrupção, que tinha apontado o dedo em cima, xingado que um país de corrupção. Hoje em dia, pelo jeito, aqui na Europa, isso também não interessa mais. Para ele, pode acontecer, isso é normal. E sobre isso, sobre mais informações no final do vídeo. Mas fiquei de boca aberta quando eu escutei isso. As pessoas provavelmente terão que ser totalmente vacinados contra o vírus. Para sempre. Se quiserem viajar para outros países, ele disse. É uma realidade que vivemos nesse novo mundo com o vírus. Penso que a vacinação dupla ou total será uma característica para sempre. E provavelmente todos os países exigirão a vacinação total para a entrada. Então ele já disse que vacinação para sempre quer dizer que, pelo olhar dele, aqueles que já se vacinaram vão ter que se revacinar sempre de novo para poder viajar, para poder entrar em outros países. E ele acredita que todos os países vão exigir essa vacinação compulsória. Então, a esse ponto nós já chegamos. Se um ministro dos transportes já acredita nisso, e a gente vem vindo que cada vez mais aqui dentro da Europa também já é exigido, então isso mostra o que, gente? Na verdade, mostra que isso, eles só dizem por enquanto que eles acreditam, mas na verdade isso já está fixo, gente. Não adianta pensar que isso ainda vai mudar. É uma questão de tempo. Somente em um mundo ideal, os ministros não teriam que impor restrições de quarentena ou cobrar dinheiro das pessoas por testes caros. Mas o sistema atual provavelmente permaneceria em vigor após o verão, disse ele. Escutam só, seria irresponsável, como a gente pode ver as coisas de outro ângulo, né? Seria irresponsável não testarmos as pessoas em suas viagens antes de partirem e quando elas voltarem, para que possamos nos proteger da próxima grande variante que ainda
não conhecemos. Que frase é essa, hein? Nós temos que agora testar o pessoal na hora de sair, na hora de voltar, mesmo não conhecendo a próxima grande variante. Que mesmo a gente não conhecendo. E pode ser um outro vírus também, né? Pode até testar corona, mas de repente existe outro vírus que com esse teste não pode ser visto, né? Então, para mim, tudo é questionável. Olha, o que eles falam, em sua estimativa, é preciso chegar a um acordo com ele. Com a abertura em muitos países e a adoção de regras de viagens internacional, que incluem a vacinação total, essas coisas se tornarão mais rotineiras para os viajantes, disse ele. Então, isso daqui para frente, pode ter certeza que todos nós temos que ser vacinados. Mas a gente tenta lutar, tenta informar ainda, né? Depois que vários países, incluindo a Alemanha, foram considerados um pouco mais seguros, Chaves defendeu a classificação da França como o único país da lista amarela onde os viajantes devem permanecer em quarentena por até 10 dias, apesar de estarem totalmente vacinados. Quer dizer, esse totalmente vacinados, isso também daqui a pouco pode valer para qualquer país que pode novamente entrar em quarentena, como a gente também ficou sabendo do Israel. O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, havia ligado isso ao número de casos de variante beta na ilha da Réunion, um território ultramarino francês a milhares de quilômetros da França continental. Paris criticou a decisão em Londres de manter medidas de quarentena para os viajantes da França como discriminatórias, pois os cidadãos duplamente vacinados podem renunciar a essa exigência em toda a União Europeia. Desde o início de agosto, as chegadas à Inglaterra não precisam mais entrar em quarentena depois de entrar no país, vindas de países da chamada lista amarela, se estiverem totalmente vacinadas. Os testes ainda devem ser feitos antes da entrada e no segundo dia após a entrada. Quer dizer, mesmo sendo vacinado totalmente, você vai ter que mostrar um teste e vai ter que fazer um teste depois de estar na Inglaterra, depois do segundo dia. Anteriormente, os viajantes estrangeiros de países da lista amarela eram estritamente colocados em quarentena, mesmo que estivessem totalmente vacinados, gente. Escutam bem, gente. Mesmo sendo totalmente vacinados. Chaves também disse à BBC que não havia nada de errado com um pequeno círculo de grandes... Escutam só. Agora vem a bomba desse vídeo, no qual eu falei no início. Escutam só. Isso eu vou ter que talvez até ler 2 vezes para chegar aqui em cima, porque é um absurdo, gente. Chaves também disse à BBC que não havia nada de errado com um pequeno círculo de grandes doadores obtendo acesso aos principais tomadores de decisões britânicos, incluindo o primeiro-ministro Boris Johnson e o ministro das Finanças Rishi Sunak, através de uma soma anual de 250 mil pounds ou 294 mil euros por ano. Isso havia sido relatado pela Financial Times. Na pandemia da Covid, os conhecidos dos principais políticos ou grandes doadores receberam contratos governamentais multimilionários, mesmo sem uma proposta. E um amigo universitário do Johnson tornou-se membro de um conselho consultivo. Gente, para entender o que esse ministro britânico falou abertamente, livremente, sem ter sido interrompido, né? Sem ser questionado o que ele falou ali,
escutam só. Eu vou ter que repetir, desculpem, mas eu acho tão importante o que ele disse. Ele disse à BBC Rádio que não havia nada de errado com um pequeno círculo de grandes doadores obtendo acesso aos principais tomadores de decisões britânicos, gente. Quer dizer, antigamente isso foi chamado de corrupção. Ele, no entanto, disse que ele não vê problema nenhum se eu dou dinheiro, fico doando dinheiro até pro ministro Boris Johnson e o ministro das Finanças, gente. Ele não vê problema nenhum. Através de uma soma anual de 294 mil euros por ano. Quer dizer, não tem problema. Pagando 300 mil euros, doando, não tem problema. Ele não vê problema algum, gente. E, na pandemia, os conhecidos dos principais políticos ou grandes doadores receberam contratos governamentais multimilionários, mesmo sem uma proposta. Quer dizer, normalmente, quando tem uma obra qualquer, eles têm que ausschreiben, não sei agora, então várias empresas podem trazer a proposta. E nesses casos não aconteceu. Eles simplesmente passaram essa obra para as pessoas. Obras governamentais no valor de multimilionários, de milhões e milhões de euros, ou nesse caso de pounds. E um amigo universitário de Johnson tornou-se membro de um conselho consultivo. Se fosse no Brasil, eles iam apontar com o dedo e dizer isso é tudo corrupção. Agora na Inglaterra, o próprio ministro pode falar abertamente que ele não vê problema algum. Se fosse na África, em qualquer outro país latino-americano, México, sei lá, qualquer outro canto do mundo, Rússia, tudo isso seria corrupção. Aqui não. Aqui na Inglaterra é tudo tranquilo, tudo numa boa. Vocês sabem, né? Afinal, eles só querem fazer o bem pra gente. Um grande abraço, até no próximo vídeo.